Olá, pessoal dos segundos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para a correção do Aprender Sempre, a nossa atividade, a última atividade do terceiro bimestre, beleza? Sequência 1. Vamos lá. Esse aqui é o Aprender Sempre volume 2, tá, pessoal? E corresponde à atividade, a última atividade do terceiro bimestre. Vamos lá. Sequência 1. Leia o texto abaixo para responder a questão seguinte. Só é literatura quando incomoda, de Jana Lauksen. Como escritora, editora e principalmente leitora, tenho observado um fenômeno desconcertante acometer a literatura nacional: o processo de politização obediente dos novos escritores brasileiros. Muitas vezes tenho a impressão de que a nossa produção literária cortou o cabelo, fez a barba, colocou sapatos de couro, terno, gravata, e agora é o genro que a mamãe pediu a Deus. E sabe, isso me incomoda profundamente, porque, em minha opinião, a literatura que não lhe sacode, que não lhe tira do lugar onde você confortavelmente está, que não lhe faz repensar, que não desconstrói e bagunça, que não coloca o dedo na ferida e chafurda, é uma literatura inofensiva. Então, ó, essa palavra aqui é importante para a resposta depois. Logo, irrelevante. Os livros e autores que me conquistaram e me fizeram compreender o poder da literatura na formação política e social de qualquer cidadão falavam de sexo, de drogas, de dor, de vida, de desespero, e não de dragões, fadas e gnomos. Bom, pessoal, essa é um textinho, né, um artigo de opinião bem curtinho, que dentro dele a escritora, a autora aqui, ela vai entrar em defesa às literaturas mais antigas, em que mexiam bastante aí com temas e assuntos, né, sociais, né, e que falavam de tudo daquilo do cotidiano, né, daquilo que nos fazia refletir. E aí ela acaba indo contrária a essa literatura de hoje em dia, né? Ela fala que é uma literatura inofensiva e até irrelevante, né? Essa literatura que trabalha aí o fantástico, aquilo que está num mundo aí paralelo, né? Que como ela coloca, são coisas que não falam da nossa realidade. Bom, Jana Lauksen, ao utilizar a expressão metafórica, ou seja, ela faz uma comparação, metáfora é comparação, entre a expressão genro que a mamãe pediu a Deus, comparando a literatura do de hoje, o que ela quer dizer com isso? Né? A, que é uma literatura provocativa e reflexiva. B, que é uma literatura desconcertante e relevante. C, inofensiva e obediente. Reflexiva e desconstrutiva ou inovadora e autoritária. Então, ela mesma fala, né? Inofensiva, tá? E obediente, né? Aqui ela fala também do obediente, ó. Então, aqui, ó, obediente. Então, ela considera uma literatura inofensiva e obediente. Leia os dois textos abaixo para responder as questões seguintes. Geração Canguru, de Gilberto Dimenstar. Ao mapear novas tendências de consumo no Brasil, publicitários acreditam ter detectado a geração canguru. São jovens bem-sucedidos profissionalmente, têm entre 25 e 30 anos de idade e vivem na casa dos pais. O interesse neles é óbvio, compõe um nicho de consumidores com alto poder aquisitivo. Ainda na Bolsa da Mãe, eles mostram que mudaram as fronteiras entre o jovem e o adulto. Até pouquíssimo tempo atrás, um marmanjão de 30 anos enfiado na casa dos pais seria visto como uma anomalia, suspeito de algum desequilíbrio emocional que retardou seu crescimento. O efeito canguru revela que os pais e filhos estão mutuamente mais compreensivos e tolerantes, capazes de lidar com suas diferenças. Para quem se lembra dos conflitos familiares do passado, marcados pelo choque de gerações, os cangurus até sugerem que o grau de sugerem um grau de civilidade. Não é tão simples assim. Estudos de publicitários divulgados nas últimas semanas indicam um lado tumultuado e nem um pouco saudável dessa relação familiar. Por trás das frias estatísticas estão sobre tendência do mercado. A pergunta que aparece é a seguinte:
Até que ponto os brasileiros mais ricos estão paparicando a tal ponto seus filhos que produzem indivíduos com baixa autoestima? Ao investigar a amostra de 1.500 mães e filhos no Rio e São Paulo, a TNS Interscience concluiu que 82% das crianças e dos adolescentes influenciam fortemente as compras das famílias. A pressão é especialmente intensa nas classes A e B, cujas crianças, segundo os pesquisadores, empregam cada vez mais a estratégia de birras públicas para ganhar à amarra o objeto de desejo. Com medo de birras, as mães tentam, segundo a pesquisa, driblar os pais e não driblar os filhos, e não os levar às compras, especialmente em supermercados. Mas muitas vezes acabam cedendo. Os responsáveis pelo levantamento da Interscience atribuem parte do problema ao sentimento de culpa. Isso porque, devido ao excesso de trabalho, os pais ficam muito tempo longe de suas casas e querem compensar a ausência com presentes. Uma pesquisa encomendada pelo Núcleo Jovem da Abril detectou que muitos dos novos consumidores vivem uma ansiedade tamanha que nem sequer usufruem o que levam para casa. Já estão esperando o produto que vai sair. É ninfomania consumista. Jovens relataram que nunca usaram nem mesmo uma vez roupas que adquiriram. Aposentam aparelhos eletrodomésticos comprados recentemente porque já estariam defasados. Psicólogos suspeitam que essa atitude seja uma fuga para aplicar a ansiedade e a carência provocados em parte pela falta de limite. Imaginando-se modernos, pais tentam ser amigos de seus filhos e assim desfazem a obrigação de dizer não e enfrentar o conflito. O resultado é, no final, uma desconfiança explicitada pelos entrevistados, ainda maior em relação aos adultos. Outro estudo, desta vez patrocinado pela MTV, detectou um início de tendência entre jovens de insatisfação diante dos pais extremamente permissivos. Estão demandando adultos mais pais do que amigos. Para complicar ainda mais a insegurança das crianças e dos adolescentes, a violência nas grandes cidades leva os pais, compreensivelmente, a pilotar os filhos pelas madrugadas para saber se não sofreram nenhuma violência. Brincar nas ruas está desaparecendo da paisagem urbana, ajudando a formar seres obesos presos ao computador. Há pencas de estudos mostrando como a brincadeira dessas que nos sujamos e ralamos o joelho na árvore ajuda a desenvolver a criatividade, o senso de autonomia e a cooperação. É um espaço de estímulo e imaginação. Todos sabemos como é difícil alguém prosperar com autonomia se não souber lidar com as frustrações. Muito se estuda sobre a importância da resiliência, a capacidade de levar tombos e levantar como um elemento educativo fundamental. Professores contam cada vez mais como os alunos não têm paciência de construir o conhecimento e desistem logo quando as tarefas se complicam um pouco. Por isso, entre outras razões, os alunos decepcionam-se rapidamente na faculdade, que exige mais foco em poucos assuntos. Os educadores alertam que muitos jovens têm dificuldade de postergar o prazer e buscam a realização imediata dos desejos. Respondem exatamente ao bombardeamento publicitário, inclusive na ingestão de álcool, como vamos testemunhar mais uma vez nas propagandas de cerveja neste verão. Daí o risco de termos cangurus, que fiquem cada vez mais na bolsa e no bolso de seus pais. PS, em todos esses anos lidando com educação comunitária, posso assegurar que uma das melhores coisas que as escolas da elite podem fazer por seus alunos é estimulá-los ao empreendedorismo social. É um notável treino para enfrentar desafios. Enfrentam-se em asilos, creches e favelas os limites e as carências. Conheci casos e mais casos de alunos problemáticos que mudaram sua cabeça ao desenvolver uma ação comunitária. Passaram até mesmo a valorizar o aprendizado curricular. Então, esse foi um texto aí, um artigo de opinião de Manstein sobre essa geração canguru. Agora vamos ler o texto, o poema de Paulo Levinsky. Caprichos e relaxos, Paulo Levinsky. Quando eu tiver 70 anos, eu gosto dessa parte.
Quando tiver 70 anos, então vai acabar essa adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com o passo perfeito. Vou fazer o que minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de direito. Então, ver tudo em sã consciência quando acabar essa adolescência. Vamos lá, texto, a atividade 2. Após a leitura comparativa dos dois textos acima, o que o poema de Paulo Levinsky representa em relação ao primeiro? Ao se comparar os dois textos acima, verifica-se que A. Os dois textos mantêm relação entre si no plano da forma, ou seja, os dois são poemas? Não. B. Os dois textos são de gêneros textuais diferentes? Sim. E possuem temas diferentes? Não, o tema é igual. C. O poema, o texto literário, motiva o leitor a se tornar um jovem da geração canguru? Essa daqui deixa a gente meio com dúvida, né? Porque eu não acho que seja uma motivação, mas ele acaba mostrando, né, que ele é uma geração canguru, né, o eu lírico. D. Os dois textos não possuem nenhum tipo de relação, pois são de autores diferentes? Não. E, embora sejam de autores diferentes, há relações entre os dois textos quanto ao conteúdo? Sim. Exercício 3. Como se chama a leitura comparativa possível de ser realizada entre dois textos de diferentes épocas, a exemplo dos dois textos acima? Gente, toda vez que um texto dialoga com o outro, né, ou seja, quando eles tratam de um assunto parecido e em que é possível fazer uma leitura comparativa, nós chamamos isso de intertextualidade. 4. Com base na leitura dos textos, imagine que você é um jovem que não quer ser enquadrado na geração canguru. Desse modo, produz um texto semelhante ao de Levinsky, como um poema, por exemplo, mas troque o início por quando eu tiver 20 anos e continua falando, né, a sua expectativa aí. Escreva cerca de 10 versos ou 10 linhas, dizendo o que esse jovem de 20 anos necessita para não se enquadrar na geração canguru. Então, tá, pessoal, essa foi a correção da sequência. Desculpa, não é toda a correção, tá? A gente vai fazer um segundo vídeo para terminar a sequência 1, beleza? Um abraço a todos, até o próximo vídeo.